Bom dia, estamos aqui no dia, deixa eu ver aqui, no dia 26 de outubro de 2020. Nós seguimos com o nosso segundo episódio da TV Canteiro, né? No dia de hoje, o episódio Vozes Negras na Antropologia, uma conversa sobre a vida e a obra de antropólogos e antropólogas negras invisibilizados pela academia. Nós temos aqui a alegria de contar com a presença e a participação, na verdade, de Messias Basques, de quem a gente vai fazer um pequeno apanhado da trajetória acadêmica, ainda que não seja exatamente o nosso foco hoje, né, Messias? Uhum. Estamos também contando com a participação luxuosa, né, da aluna do Colegiado de Antropologia, a Sharon Sara Costa Silva, que é uma parceira de várias empreitadas durante a pandemia, né? E já vem trabalhando com afinco em temas específicos, mas o tema de hoje é um tema de especial inquietação para a Sharon, felizmente, né? Mas antes da gente começar a conversa, eu gostaria de dizer e ressaltar que, sendo esse o segundo episódio da TV Canteiro, ele também é um episódio que prepara a TV Canteiro para receber as atividades de novembro da Rede Autônoma Brasileira de Antropologia, né, a RABA. A Rede Autônoma Brasileira de Antropologia é uma organização de pesquisadoras, pesquisadores e participantes de pesquisas que envolvem a antropologia, e que, por razões diversas, resolveram se reunir e juntar esforços durante a pandemia para construir uma rede de trabalhos e troca de informações e elaboração de pesquisas que prezem princípios específicos de autonomia, de gestão coletiva e autogestão, diversidade e inclusão radicais e, obviamente, gratuidade. A primeira grande reunião da Rede Autônoma Brasileira de Antropologia começa a acontecer a partir de 1º de novembro, com atividades que vão até o dia 31 de novembro, e sempre nos canais do YouTube do Museu Guild, Museu do Cerrado, da TV Canteiro e, obviamente, o canal da TV Raba, né, todos no YouTube. Então, sem mais delongas, Messias Basques, muito bem-vindo. Sharon, muito obrigado pela parceria. Sharon, quer começar? Eu começo? Como é que você quer fazer? Você pode começar. Messias, se você me permite, eu vou fazer algo que eu fiz também no primeiro episódio, que é pegar o texto do Lattes. Perfeito. Né? O texto do Lattes, que é aquela nosso cartão de visita, né? E aí eu queria que, na verdade, ao ouvir, eu queria que você fizesse o seguinte exercício, traduzir a sua trajetória, tal como resumido, numa história como você gostaria de contar essa história para a gente, ao invés do Lattes, né? O nome do nosso entrevistado é Messias Moreira Basques Júnior, né? É graduado em Ciências Sociais pela USP, onde foi assistente e membro da equipe de coordenação de pesquisas do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas. É mestre pela UFSCar e, durante o doutorado em Antropologia no Museu Nacional, foi bolsista do Instituto de Altos Estudos Sociais na Argentina. Nos últimos 10 anos, desenvolve pesquisa com povos indígenas no estado do Mato Grosso do Sul. Lecionou em universidades públicas e privadas, como o USP, o FMS, o UFSCar e a FESP. Né? Na UFES, em conjunto com estudantes negras e negros, criou uma disciplina inédita, inteiramente baseada na vida e na obra de antropólogos e antropólogas negras e negros. Na Fundação Getúlio Vargas, foi responsável pela criação da disciplina de imersão sobre povos indígenas e políticas públicas no Brasil, no curso de graduação em administração pública. É fundador da RAU, a revista de antropologia da UFSCar, que foi como nós nos conhecemos. Atualmente é pesquisador associado do LARME, que é o Laboratório de Antropologia da Arte, Ritual e Memória, no Museu Nacional da UFRJ, e é pesquisador de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Messias, como é que você
recontaria essa sua trajetória, especialmente para pensar da sua trajetória até a nossa conversa de hoje? Perfeito. Quero começar agradecendo a vocês pelo convite, pela iniciativa, pela generosidade de compartilhar comigo esse espaço. Sei que estamos vivendo um momento bastante desafiador, então ter uma nova empreitada, um desafio como esse também é bastante difícil nesse momento, né? Mas ao mesmo tempo que nos anima, nos alegra por poder conversar sobre coisas que dão sentido à nossa existência, não apenas como pesquisadores, mas também como pessoas. Então, queria talvez começar daí, pensando como é necessária, não apenas na academia, na universidade, mas ao longo das nossas vidas, né, encontrar sentido para o que a gente faz. E a minha trajetória, para quem acompanhou a sua leitura do Lattes, ou para quem for olhar as publicações, ela é bastante errante do ponto de vista que ela não reflete nenhuma adesão a uma área, uma especialização temática, porque, ainda que não tenha sido planejado, foi um movimento mais ou menos aberto e também constante de busca por temas e questões que dessem sentido, naquele momento, né, à minha trajetória. Ainda que o sentido, em alguns momentos, tenha sido exclusivamente o de pagar as contas também, né? Então, muitas vezes eu fui levado a conhecer temas que eu sequer tinha imaginado, porque tinha que pagar os textos, os xerox, pagar a alimentação, tendo em vista que eu morava no alojamento da Universidade de São Paulo, no CRUSP, era bolsista, era assistido pelas políticas de assistência estudantil da universidade, mas não era suficiente. Hoje nós temos um salário mínimo próximo de R$1.000, né? Mas, à época, eu tinha uma bolsa lá no início da década de 2000, eu tinha uma bolsa que não passava de R$200, então era insuficiente para custear a minha estadia em São Paulo e também para ajudar em casa, né, com esse dinheiro. Então eu fui fazendo estágios que, na verdade, se apresentavam não porque eu buscava aquelas áreas, mas porque eram as vagas abertas, né? Então foi assim que eu fui estagiar no Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais. Foi também assim que eu fui estagiar no Instituto de Estudos Brasileiros, onde eu conheço o tema que viria a ser o tema do meu mestrado, trabalhando com o acervo do Mário de Andrade. Então, eu posso dizer que, na verdade, foi uma grata surpresa ter encontrado temas que deram sentido à minha trajetória no momento em que eu buscava pagar as contas e me graduar de algum modo, né? Mas eu diria que também foi assim que o sentido de retornar a academia após concluir o mestrado, porque após concluir o mestrado eu me torno professor, me descubro como professor, tendo o prazer de ocupar a sala de aula, de compartilhar o espaço da sala de aula com os alunos, nunca tinha imaginado. A gente pode voltar nisso adiante, né? A falta de uma orientação profissional na nossa trajetória, as consequências disso, que são, em geral, muito negativas num momento como esse que nós estamos vivendo, nesse contexto, mas a falta de uma orientação e de uma perspectiva até de aconselhamento por parte de orientadores e orientadoras sobre o que nós devemos ou podemos fazer depois da graduação, me deixou completamente atado à agenda da pesquisa de um lado e de outro, ao pagar as contas, né, com estágios que apareciam, e quando eu termino o mestrado, eu estava exausto de viver de bolsas muito baixas e queria trabalhar, ocupar mesmo algum espaço como de sala de aula, mas nunca tinha me preparado para isso. Então, fiquei de 2011 a 2014 dando aula para crianças da quinta série até adolescentes do cursinho. Nesse momento, me torno professor substituto na UFSCar, depois na FESP, em São Paulo, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política. Mas, para resumir essa história, eu diria que foi nesse momento que eu percebi que eu sentia falta, na minha relação com os alunos, mesmo com as crianças, de uma maturidade intelectual maior. Não para que eu tivesse que ser um professor mais erudito em sala de aula na quinta série, porque não é disso que se trata, mas com uma maior experiência, inclusive de vida, no sentido de vida dessa que se dá na pesquisa, né? Como experiência de conhecimento, para que eu pudesse trocar com eles e elas. Então, eu volto para o doutorado assim, e através, na verdade, mais um imponderável, nada disso foi planejado, que foi uma pesquisa muito pontual, mais uma vez para pagar as contas, mas que me permitiu ter contato com os povos indígenas do Mato Grosso do Sul, uma pesquisa que eu viajei por todo o estado, visitando terras de quase todos os povos que se encontram no Mato Grosso do Sul, e com essa
com essa, digamos assim, essa inquietação em mente, eu decido sair da sala de aula e retornar à pós-graduação em 2014, né? Então, eu diria isso, que na minha trajetória eu fui descobrindo sentidos para a minha existência enquanto pessoa negra, enquanto pesquisador, enquanto antropólogo, enquanto alguém que veio da periferia, que me restituíssem à vida o sentido que eu tinha de rememorar coisas da infância, da família e questões mais próximas da minha existência enquanto pessoa, aproximando isso da minha existência enquanto profissional, né? E eu acho que se eu tivesse sido aconselhado nessa trajetória, eu teria me perdido menos, talvez, né? Em algumas searas, que eu acho que isso me agregou uma série de intuições e talvez de aberturas que hoje, enquanto estou diante de um aluno ou de uma aluna, por ter vivenciado essa trajetória, eu consigo me espelhar neles, me ver neles muitas vezes, sobretudo quando se trata de uma pessoa periférica, negra, etc., para poder transformar esse caminho num caminho menos solitário, digamos, né? Uhum. Sharon? Primeiro é um prazer estar aqui. Obrigada, eu agradeço primeiro ao Bernardo por me dar essa oportunidade de aprender mais com vocês dois nessa conversa e tirar várias dúvidas que a gente, que é aluna de graduação, tem e muitas vezes não tem oportunidade de tirar e ver outros pontos de vista, como é o seu, em uma região totalmente diferente que a minha, que eu estou aqui no Piauí, no Nordeste, mas mesmo assim traz as mesmas angústias, assim, principalmente para o futuro, em relação a como que a gente vai fazer nossa trajetória de vida, de carreira, como pessoa, como profissional. E é um prazer. Eu estou agradecendo já todas as coisas que você já está me ensinando. E sobre a sua trajetória, que é um pouco não tem uma área específica, eu lendo e olhando o seu currículo, eu notei isso, e eu queria que você falasse um pouco como que entrou nessa parte de militância negra, que agora, de certa maneira, você abrir um curso, você está sendo um militante. Exato. E uma maneira muito incisiva, que eu acho que vai modificar muito o ponto de vista das pessoas que estão estudando esse curso e toda a comunidade em geral, porque gera um impacto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sharon, muito obrigado por essa pergunta. É uma pergunta profundamente rica, desafiadora e, ao mesmo tempo, que diz respeito ao que nós experimentamos e sentimos quando chegamos à universidade, né? Mas eu quero, nesse nós, fazer um recorte que eu sei que é necessário e sei que parte da minha resposta diz respeito a isso, que é o fato de ter nascido numa família interracial, né? Eu sou filho de um pai branco com uma mãe negra, uma mulher preta, e isso me trouxe uma dimensão da existência enquanto pessoa negra de pele clara, que eu sei que você, que é uma mulher preta, e meus parentes pretos, sentem e experimentam numa outra dimensão. Uhum. Eu sei que muitas vezes, para pessoas de pele como a minha, pode passar pela cabeça, ou pode estar numa dimensão inconsciente, que é praticamente uma escolha, né? Se colocar ou não como uma pessoa negra. Ainda que isso seja uma ilusão, porque chegará o dia em que vão te dizer que você não é, né? Então, em alguns ambientes você passa, e eu detesto essa palavra, porque a quem interessa passar, né? Passar como? Passar para quê e passar por quê? Né? A gente não quer passar por nada, né? Nesse sentido de passar, você passa. A gente não deveria desejar esse lugar de quem passa, né? Porque passa para esquecer, passa para abandonar relações, enfim. Mas para ser mais direto em relação à sua pergunta, eu sempre soube que não era branco, porque quando eu olhava para meu pai, ele é de fato branco, né? E ainda que eu tenha um tom de pele claro, assim, eu fui vivendo, experimentando relações em que a marca da negritude estava presente, porque os afetos eram marcados por essa presença, mas também pela percepção de que a branquitude é uma coisa muito restrita, porque é muito ciosa, muito ciumenta, digamos assim, né?
Então, quando você tem alguns elementos na sua estética que, do ponto de vista da branquitude, te negariam pertencimento a esse clube mais exclusivo, alguém vai te lembrar que você não faz parte. Então, na época que eu tinha cabelo, isso era mais fácil, né? Eu tinha um cabelo crespo, usava faixa, porque naquela época ainda não havia tratamentos capilares como de hoje, né? Enfim. Mas, para responder a sua pergunta, eu acho que ao longo da graduação, eu sofri uma coisa que eu acho que você sofre em outra dimensão por ser mulher e mulher preta, que é essa coisa que a gente sempre ter ouvido desde criança, e eu de fato ouvi isso, que a gente tem que fazer 2, 3 vezes melhor, porque você vai ter uma oportunidade. Então, para te dar um exemplo, minha mãe, enquanto eu era estudante de escola de ensino fundamental e médio, minha mãe sempre foi faxineira, e continua, né? E ela fazia faxinas depois de um certo momento, principalmente ali da 8ª série em diante, ela fazia faxina em 2 ou 3 casas por dia, para que eu tivesse na condição de bolsista, mesmo que eu fosse bolsista em escolas particulares depois, para que eu pudesse comprar um material, né, pedagógico. E quando eu entrei na Universidade de São Paulo, foi o único vestibular que eu pude prestar, eu não tinha dinheiro para prestar mais do que um. E aí, nesse sentimento de, não vou dizer que é de dívida, mas de gratidão com a minha mãe, eu me coloquei o desafio de dar a ela um presente, assim, né, já que a expectativa dela estava à altura de uma coisa como essa, né, que eu pudesse entrar num lugar que o sofrimento dela tivesse, digamos assim, um sentido de completude, né, daquele desafio, eu falei, eu quero prestar lá e eu vou passar, né. Poderia não ter passado, né, felizmente passei, mas a questão é que, durante a graduação, eu me vi nesse lugar que muitas pessoas negras se veem, de ser um excelente trabalhador, mas que não cria ruído com medo de perder a oportunidade que está tendo, entendeu? Assim, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo, não posso dar desgosto para minha mãe, não vou ficar causando na sala de aula, então eu fui o melhor aluno que eu poderia ter sido, mas isso me custou um desconhecimento muito grande de quem eu sou, de onde eu vim, e um distanciamento com o movimento negro, né? Esse distanciamento ele só diminui, digamos, quando em 2007 a gente enfrenta uma longa greve na Universidade de São Paulo por falta de professores, falta de água, falta de todos os, né, os subsídios, assim, né, os elementos básicos para ter aula e para viver no campus, né? Eu estourei todas as minhas contas bancárias, eu fui abrindo uma atrás da outra, sabe essas contas universitárias que vêm com limite pré-aprovado? Que a gente não tinha bolsa sendo paga porque a parte administrativa da universidade estava paralisada com a greve, né? Que não era uma greve só estudantil. Enfim, eu tive, então, uma deformação na minha trajetória acadêmica, que é de ter, ainda que na condição de pessoa negra, me afastado tanto da temática, né, da área de estudos, quanto dessa percepção mais crítica de engajamento político. E muito tardiamente, mas ainda bem que não tarde demais, quando o professor substituto na Universidade Federal do Espírito Santo, eu chego para assumir, né, a vaga de professor substituto, e os alunos e alunas negros e negras de lá, quando me encontram, assim, no corredor, e eles são muito potentes nisso, assim, porque eles exigem de você uma posição, né, ainda mais pessoas claras como eu. A primeira pergunta que me fizeram foi, você é uma pessoa negra? Não foi nem bom dia e boa tarde, não. Eu adorei essa pergunta porque, não vou citar nomes, mas, inclusive porque cada um carrega em si a sua luta, né, e cada um é que sabe. E eu acho muito injusto dizer que só agora tal pessoa se descobriu negra. Porque, como a gente pode recuperar depois da nossa discussão aqui, os antropólogos que eu depois, junto com esses alunos e alunas, tentei recuperar numa disciplina inteiramente dedicada a antropólogos e antropólogas negros e negras, eles também refletem sobre isso na sua antropologia, que só tardiamente para eles várias dimensões do seu sofrimento marcado pelo racismo se tornam evidentes e manifestados quando eles se situam enquanto pessoas negras, não só no campo da universidade, mas nas suas vidas, né? Então, quando eu respondi essa pergunta dizendo que, bom, sim, né? Sim. Eles me apresentaram essa demanda de que eles queriam ler pessoas negras, né? Então, eu diria, Sharon, que pessoas negras pretas como você não têm essa possibilidade de pensar se sou negro ou não hoje. Será ali o tempo todo com uma pessoa preta, assim como minha mãe também, né?
E isso tem as suas óbvias desvantagens do ponto de vista da violência, da vulnerabilidade, mas também tem um outro lado disso que eu não vou dizer que é exatamente uma vantagem, porque o custo do racismo é imenso, o sofrimento também, mas que é de uma consciência que se coloca, talvez de modo intransponível, não dá para, né, tirar da frente do espelho quem você vê, né? Eu diria que é isso. O meu desafio nos últimos anos tem sido de tentar entender quem eu sou, de tentar retribuir para que a experiência, tanto minha quanto sua, quanto da minha mãe, não seja em vão do ponto de vista do movimento negro, né, de quem nós somos, mas que isso é um movimento bastante dificultado, não por quem nós somos, que já é bastante difícil, né, vir de onde nós viemos, né, de onde nós partimos, mas é muito dificultado pela academia, pela universidade, esse processo. Então, eu diria que o nosso desafio é transformar esse espaço. Eu sei que é o seu desafio, você está aqui por conta disso, sem dúvida. E o Bernardo, na condição de alguém que se engaja de forma antirracista, também contribui de forma decisiva. É super importante que essa luta não seja só nossa, né? Mas é o desafio de transformar esses lugares nos lugares que queiram não só a nossa presença física, porque nós já estamos na universidade como faxineiros e faxineiras, né? Mas que queiram também o nosso pensamento. E esse é o nosso desafio, eu acho. Sharon, eu queria fazer uma parte, porque nós conversamos antes, Messias, e nós percebemos que Sharon e eu, de formas muito diferentes, fizemos o mesmo roteiro. Tá. Eu conversei com ontem, antes de ontem, né, Sharon? Foi sábado, antes de foi ontem. de sábado. Sim. E aí, só que tem algumas mudanças de enfoque, então eu vou acompanhando a Sharon, e aí eu tenho algumas coisas que eu queria colocar, eu pedi para você discutir alguns pequenos detalhes que, na verdade, vão se mostrar nada menores, porque eu me lembro muito bem, quando você estava na UFES, nós trocávamos muito mais correspondência, né? Tanto você quanto eu, nós diminuímos a nossa presença na internet de tempos para cá, né? Por diversas razões, você com as suas, eu com as minhas, nós nos vimos obrigados a sermos mais discretos, né? Até por uma questão mesmo de eficiência, né? Ficar falando o tempo todo não resolve nada para ninguém. Isso é uma coisa que leva um tempo para quem tem a arrogância básica do acadêmico, né? Para aprender, né? Que a gente acha que assim, se a gente escreveu, as pessoas vão ler e as coisas vão começar a acontecer, não vão acontecer nada, você continua sendo só uma pessoa, baixa a bola, aprenda a falar na hora certa, enfim. Mas eu lembro da nossa troca, porque nós dois acho que estávamos muito feridos com a nossa própria trajetória acadêmica e o que foi feito da nossa trajetória acadêmica. Ou seja, quais os caminhos institucionais, tem muito a ver com muitas coisas que você já disse, quais são os caminhos institucionais que se transformam numa espécie de vale, né? Ou seja, a água passa tanto por ali que parece que a água só vai por ali. Como se a água não fizesse outras coisas. A água faz tudo. Ela penetra no solo, ela vira nuvem e tal. Mas parece que você só pode passar ali. Eu queria, então, discutir duas coisas que eu lembro muito bem da gente ter conversado no período que você estava na UFES. A primeira delas é o seguinte: como é que você se vê tomando certas decisões e publicamente, talvez o momento mais frágil da tua trajetória? Né? Porque parece que quando a gente é mais frágil quando está na graduação, e não é verdade. Não, gente. Você toma decisões exatamente quando você está no momento mais frágil, que é quando você está vivendo um momento de professor substituto em um contexto agressivo de precarização. Sim. E de uma precarização normalizada. Que é disso que eu queria falar. Eu queria que, em primeiro lugar, você pensasse, discutisse com a gente isso, como foi tomar a decisão de encampar como professor substituto numa situação de trabalho precarizado, de uma precarização normalizada, uma demanda feita da forma como foi feita. Que aí vem a outra coisa. Eu queria que você discutisse como é que foi, primeiro, transitar junto com o coletivo de estudantes negros e negras da UFES com aquela carta, que é uma carta que diz explicitamente: exigimos a incorporação de intelectuais, antropólogos e antropólogas negras e negros nos cursos, e na verdade vocês acabaram construindo um curso exclusivamente com antropólogas e antropólogos negros. Então, como é que foi feito a construção
dessa ementa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas coisas. Maravilha, obrigado pela pergunta. Estava dizendo, em relação à pergunta da Sharon, que essa situação de ter sido um aluno bolsista é muito complicada. Eu não sei, se eu tiver filho e filha, coisa que ainda não tenho, eu estou imaginando, né? Estou antecipando, mas se eu tivesse, eu acho que ainda que seja extremamente, eternamente grato à minha mãe, eu não faria esse cálculo. Porque me jogou num mundo que não era meu, né? Então eu não tinha roupa para estar lá. Literalmente, hoje é uma brincadeira que se faz nas redes sociais, não tenho nem roupa, eu não tinha mesmo, né? Para estar ali. E é uma escola que eu estudei, minha mãe era faxineira da escola, faz tudo da escola, eu era o filho da faxineira. Isso não tem nenhum problema do ponto de vista que todo trabalho é digno, mas não no contexto onde o racismo impera e minha mãe é uma pessoa negra, né? Então foi muito duro para mim, mas foi extremamente duro para minha mãe, né? Eu só tomei consciência disso, ainda que seja uma bobagem, e eu estou completamente ciente disso, mas uma bobagem que talvez por ser muito inesperada me revela uma intuição, assim, sabe, uma amostra do que foi o sofrimento da minha mãe, e aí eu tomo dimensão do que eu tenho que fazer em relação a isso também, não só porque é a minha mãe, mas porque somos nós, pessoas negras, né? Quando eu assisti o filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, eu passei a entender que em nenhum momento que a minha mãe trabalhava como faxineira e voltava para casa, ela voltava triste, sabe, sem um sorriso no rosto. Agora, não quer dizer que ela estava sorrindo, né? Não quer dizer que tenha sido fácil. E a trajetória que eu pude percorrer é uma trajetória que é sedimentada no sofrimento não só dela, mas de muita gente, né? Então, se tem uma coisa que eu aprendi em casa é que, ainda que a raça não devesse ser um argumento central na minha fala, porque é uma coisa que fere os sentimentos das pessoas, que nos tratam como quase da família, afinal de contas, nos deram uma bolsa, nos deram um emprego, nos deram uma semi-dignidade. Então, ainda que a raça não pudesse ser mobilizada porque fere o sentimento das pessoas, eu também fui educado, e isso eu agradeço muito à minha mãe. Eu tenho que ser muito grato a ela mesmo, e insisto nisso por conta disso, porque sempre fui muito educado a perceber qual que é o limite para isso. Então, meu filho, você faça assim 2, 3 vezes melhor, mas assim, tem um limite também, tá? Porque se chegar nesse limite, a gente sai. Dali a gente não passa. Então, na graduação, por mais que eu não tenha me vinculado ao movimento negro na Universidade de São Paulo, eu me envolvi em alguns problemas também, digamos assim, que tem a ver com isso que a gente estava discutindo antes de entrar ao vivo, que é essa dimensão escancaradamente hierárquica da universidade, né, de como ela se constitui. Então, eu sempre fui representante discente, depois, na ocupação, participei diretamente da ocupação da reitoria. Enfim, a minha contribuição era tímida perto do que ela poderia ter sido, mas eu estava ali mais ou menos ciente de que, se eu não fosse representante discente, a minha bolsa pode não cair, pode não ser paga, né? Se eu tenho que viver de bolsa, eu tenho que estar lá sabendo o que está acontecendo. Então, o mesmo motivo que depois, na UFSCar, eu também fui representante discente e tivemos muitos problemas por conta do corte de classe, de raça e de gênero que produz a universidade. Então, os meus coordenadores, tanto de graduação quanto coordenação depois de mestrado, é o nível de, para escolher bem as palavras aqui, para não ferir sentimentos, mas é um nível de inconsciência, de alienação e de desrespeito com a trajetória de alunos e alunas que vêm de lugares como os nossos, sabe? Porque são pessoas que nunca tiveram que experimentar esse lugar. Então não sabem a importância de uma bolsa e que vão dizer para um aluno bolsista que bolsa não é salário, bolsa é para comprar livro. Entendeu? Sabe esse tipo de coisa? Então quando você fica sem bolsa porque o coordenador não cumpriu a sua função pública de servidor público para deixar as bolsas em dia, você traz uma reclamação, fere os sentimentos das pessoas, porque bolsa é só uma bolsa, entendeu? Então, para responder a sua pergunta, Bernardo, eu sempre entendi que... Agora, isso tem um custo, você está dizendo, eu sei, Sharon sabe muito melhor disso do que eu, e saberá, infelizmente, saberá disso, já sabendo, né, já sabe, sem dúvida. O custo é que você ainda mais se for uma mulher preta, você é a negra histérica, você é a preta raivosa, a preta que grita, que faz escândalo, né? Quantas vezes já ouvi isso dos meus amigos e amigas, né, enfim. Agora, o preço se você se cala na primeira vez, você se cala para sempre. Porque aquilo que se troca no primeiro silêncio é uma expectativa de que quando for necessário um apoio a você, ele virá e não vem, né? Então, o primeiro silêncio é eterno. Então, quando eu entrei na UFES,
Eu já tinha vindo de uma experiência de professor substituto, onde a precarização era evidente. A precarização era evidente, vírgula, né? Porque ela nunca é imposta a pessoas que vêm de um certo sobrenome, de um certo lugar social. Então, por exemplo, eu entrei para substituir uma pessoa que se aposentou compulsoriamente por idade, sai da sala de aula em novembro, então com o semestre já quase encerrando, e quando eu entro para dar aula, não tinha uma pasta de xerox montada. Esse homem branco, ele era dito e descrito de forma, sabe assim, engraçada pelas pessoas, como se fosse uma anedota, como alguém que, mas é um cara que é bonachão, sabe? Então, você prevaricar no trabalho, não corresponder às funções e ao investimento público feito em você, passa como uma graça, né? E eu entro na sala de aula assim, tenho que dar aula nessas condições, já entendo como as coisas se dão, reclamo, reprovo mais da metade da turma por plágio, porque não estavam acostumados sequer a saber escrever, mas também não poderia prevaricar ali diante daquela situação. Enfim, quando chego na UFES, só para ser bastante pontual e não escapar aqui da sua pergunta, olha o que acontece, né? Eu entro no Google, coloco aspas, antropólogo negra, antropóloga negra. Isso em português, francês, espanhol, em todos os idiomas possíveis, não que eu fale todos eles, obviamente que não, mas com o Google Tradutor na mão, vamos lá encontrar essas pessoas, né? Através do desafio colocado pelos alunos e alunas negros e negras. Quando nós chegamos juntos, isso é muito importante, os representantes discentes do curso de Ciências Sociais na UFES eram majoritariamente pretos. E por quê? Porque são pessoas que não podem relegar para outros a representação do seu interesse de bolsa, de assistência, de permanência, de existência na universidade, né? Então eu estava ali, não estava sozinho, isso é importante seja dito, estava ali com representantes negros, né? E estudantes ali nessa condição. E quando a gente apresenta a ementa, não por acaso, uma pessoa branca, com currículo Lattes parado em 1999 e continua, vocês entrarem, não vou dar o nome aqui porque o espaço é nosso, né? Mas enfim, continua, ou seja, nunca foi cobrado a ser minimamente produtivo, ou seja, para cumprir aquilo que seu salário, né, lhe paga. De nome, de sobrenome dinamarquês, que também não é um detalhe, no Espírito Santo, com um estado extremamente racista, pega a nossa ementa e fala o seguinte: não posso aprovar essa ementa porque você precisa colocar aqui 5 textos, pelo menos, que estejam na biblioteca, porque isso é uma regra do MEC. Nunca existiu na história da antropologia brasileira um curso que se detivesse na obra de antropólogos negros. Nunca existiu. Como curso obrigatório ou como eletiva, que faça parte do ementário, né, do currículo. E essa pessoa não queria que a disciplina fosse dada, porque a mesma pessoa que em sala de aula diz que nunca existiu zumbi dos Palmares, né, que racismo é uma construção social. Entende? Então, assim, para responder sua pergunta, o preço, Bernardo, é que se você se cala na primeira vez, você se cala para sempre, e você se calando, você não tem nenhuma garantia de que seu silêncio vai valer alguma coisa, a não ser a sua crise de consciência, o seu mal-estar, né? E acho que o desafio é esse: quando a gente não se cala acompanhado, né, quando a gente fala com mais gente ao nosso lado, o custo desse silêncio é outro, né? Então, vê o que está acontecendo hoje, né? Não tem nenhum mérito nisso, o mérito é todo dos estudantes negros e negras da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu só apoiei a demanda deles, né? E talvez para concluir, para não deixar isso escapar, para não me alongar demais também, mas para ser muito breve aqui, como isso foi possível estrategicamente? Mais uma vez, o custo. Porque na condição de professor substituto, eu não tenho autonomia para inventar um curso, obviamente, né? O que eu fiz? Eu tive que pegar todas as disciplinas que me foram passadas, que não escolhia, né? Então, eu dava aula de segunda a sexta, coisa que nenhum professor, né, efetivo faz, principalmente na Universidade Federal do Espírito Santo, isso continua. Um professor efetivo na Federal do Espírito Santo, que eles acham que eles podem fazer tudo num lugar onde você não está em evidência, como a USP, a UFRJ, a UNB, o que eles fazem? Pegam as 4 disciplinas que eles têm que dar no semestre, assumem 1, 2 e passam outras 2 para alunos darem. Como se fosse um prestígio você, como aluna, dar uma disciplina. Você não está sendo pago para isso, você não pode pôr no Lattes, porque está no nome do Bernardo, está no nome de um professor efetivo. Não está no nome do aluno isso, né? Eu, como substituto, tinha que ficar quieto e tinha que dar, porque eu não tinha escolha. O que eu fiz, então, com os alunos lá?
eu peguei um código que nunca tinha sido dado, olhei no histórico de disciplinas ofertadas, chamava Identidade e Diferença, criei um nome fantasia, que é branco sai, preto fica, e coloquei como uma disciplina a mais, então eu estava trabalhando a mais do que deveria. Foi assim que eu consegui dar, depois de muita disputa no departamento. Esse é o custo. Agora, para quem vem de onde nós vimos, né, Sharon, é só mais um, tá na conta. Sharon. A minha pergunta, ela vai também para esse mesmo lado que o Bernardo fez, que eu queria que você falasse um pouco como que foi esse processo de ouvir essas vozes negras, tanto de alunos quanto dos pesquisadores, porque a gente tem que ouvir na hora que a gente está lendo. E o processo disso, até para a montagem do curso, acho que foi muito importante. Ótimo. Como que esses alunos chegaram, acho que você já falou um pouco, foi uma abordagem bem direta, mas eu acho muito interessante isso. Ótimo. Essa pergunta é importante, até para retomar o que eu disse sobre a pergunta, você é uma pessoa negra? Por que essa pergunta faz sentido na Federal do Espírito Santo? Porque é um lugar onde o movimento negro é bastante oprimido, porque tem uma narrativa, a gente acha que os sulistas querem se separar do Brasil, e não é a gente que acha, parte deles querem, de fato, né? Mas no Espírito Santo tem uma narrativa de que o Estado foi civilizado pela chegada de italianos e alemães, né? Então isso é refletido, já que a gente está falando no currículo, vejam isso, caros telespectadores, como diria nossa ex-presidenta, né? Caros internautas, vejam isso. Isso se reflete no currículo. Tem uma disciplina, gente, estou falando de 2020 e continua. Quem assistirá isso depois, acho que em 2030 continuará assim, enquanto os professores continuarem vivos, né? Tem uma disciplina que faz parte do currículo que apresenta a formação social, cultural, histórica do Espírito Santo. Tem negros indígenas nessa disciplina? Não tô falando nem de autores, hein? Tô falando enquanto personagens, não. Quem ensina isso é uma cientista social. Essa disciplina é quase uma disciplina cativa. Então, esse é o contexto de uma pergunta como essa, entenderam? Porque é o estado em que ocorre isso e também tem ocorrido uma série de fraudes. E como os alunos e alunas negros e negras de lá vêm de escola pública, essa geração que é praticamente a sua, Sharon, né, de estudantes que chegam, então exaustos já, de se depararem com um estado de coisas como esse. Ocuparam escolas públicas, não aguentam mais, não admitem mais que seja assim. Sabem que têm os seus direitos reconhecidos pela Constituição brasileira, de uma educação, né, que seja atenta ao aspecto pluriétnico, né, multiétnico do nosso país. Essas pessoas, quando chegam à universidade, colocam outras demandas que a minha geração não colocou. A minha geração estava entrando antes das políticas de ação afirmativa ainda, como se fosse, né, uma bênção, né, uma graça divina ter entrado na universidade, como se não fosse um direito, de fato. Então, essa pergunta é colocada nesse contexto, né? Porque, ainda que qualquer pessoa negra tenha o direito de querer apenas viver a sua própria vida, tem, né? Todos nós temos, enquanto cidadãos, né, enquanto indivíduos. Nenhum de nós deve ser cobrado, porque as pessoas brancas não são cobradas assim, né? Você é branco, faça alguma coisa, né? Quem tem que fazer alguma coisa é quem é LGBT, quem é mulher, quem é preto, quem é indígena, quem é quilombola, né? Então, a pergunta era nesse sentido, você pode nos ajudar a fazer alguma coisa, né? Já que você está dizendo que você é uma pessoa negra, né? Se você não quer, paciência, mas... Foi nesse sentido, o desafio foi, nessa reunião, colocar tanto a ementa, que tinha sido enviada uma semana antes por e-mail, para o e-mail da coordenação. Na reunião estávamos eu, os outros professores ali presentes, e os representantes dos alunos, né? Principalmente pessoas negras. E aí foi refutar essa manifestação desse professor de sobrenome dinamarquês, cuja maior especialidade é publicar no Facebook receitas culinárias, ou seja, a produção acadêmica dele não é nem uma história da culinária, é apenas receita mesmo. Vejam que tipo de gente ocupa o nosso lugar, Sharon, né, na universidade pública, isso tem que ser dito. Naquele lugar, para que fosse encontrado um meio termo entre a nossa raiva, o nosso ódio diante daquela imposição de uma regra que ninguém cumpre. Se alguém cumprir uma regra como essa na universidade pública, ninguém dá aula. Imagina então na situação que vocês estão,
ou na situação de campos como a Federal do Mato Grosso do Sul, Federal da Grande Dourado, sabe esses campos que são campos avançados, campos novos? Mas você vai pedir que as emendas tenham todos os textos que estão na biblioteca, ou seja, e vice-versa, né? Para que os alunos tenham acesso aos textos. Isso não existe, né? O meio termo foi, por isso que a ementa é uma ementa um pouco estranha, porque ela apresenta uma série de autores da antropologia, né, da história da antropologia, que são pessoas negras, mas depois aparecem outros ali na ementa complementar, que não é que não tenham importância, mas estão ali porque estavam também no acervo da biblioteca. Então, para dar conta dessa reclamação, né? Como nós ouvimos essas pessoas? A sua pergunta me lembra de uma coisa interessante, que é a revista de estudos feministas da UFSC, Santa Catarina, ela tem uma norma de citação em que a primeira vez que você fala o nome de uma autora, então Sharon, você tem que dizer não apenas Sharon, você tem que dizer, desculpe, não apenas o sobrenome, mas também o seu nome, para que o autor saiba, desculpa, o leitor e a leitora saibam se trata de uma autora ou de um autor, para combater a invisibilização de mulheres na academia. Como a gente não tem dispositivo como esse para pessoas negras, o desafio foi comparar o nome com a cara da pessoa. Só que a sua pergunta me lembra de algumas cenas bastante curiosas, assim, até divertidas, como o Tambia. O Tambia, ele é um autor de origem asiática, digamos assim, ele é do Sri Lanka. Stanley Tambia. Só que ele é um homem, se eu não falasse isso para você, Sharon, se nós não soubéssemos de onde ele vem, você fala, uma pessoa preta. Só que ele se entende enquanto pessoa, né, do Sri Lanka. Então, os alunos, quando traziam sugestões, falavam, nossa, mas a gente achava que ele era uma pessoa preta, né? Então, entende, o desafio foi esse, foi encontrar pessoas que se entendem como pessoas pretas e que escrevem a partir desse lugar, né? Então, esses autores e autoras que nós encontramos, de algum modo, produziram uma antropologia que estava atenta a essa questão. Qual é o meu lugar na academia e como isso interfere na minha produção acadêmica? Essa pergunta, ou essa resposta foi muito reveladora. Obrigada. Nada. Realmente, eu estou... Bernardo, pode seguir. Posso ir? Tá bom. Pode. Messias, eu confesso que é o seguinte, ler o material que você mandou para a gente, conhecer melhor o teu currículo e ler algumas coisas que você publicou, me deu a sensação de que a gente tem uma série de coisas muito semelhantes. A gente dividiu, por exemplo, você foi orientador, a gente dividiu Argentina, nós dividimos isso de uma forma estranhamente semelhante, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outra pessoa que aparece no teu... Não, eu fiz um dossiê seu, eu li algumas coisas suas para a gente conversar, e você menciona o Bento Prado Júnior, que é uma figura que acho que só quem viveu em São Carlos nos anos 90 e começo dos anos 2000 Sim. consegue definir o que é a convivência, o que foi a convivência com o Bento Prado Júnior, para bem e para mal, né? Assim, não é todo mundo que gosta e tal, mas o Bento é um cara que ele traz muito, ele provoca o pensamento, não tem jeito. Você não consegue conviver com o Bento, nem na leitura, muito menos com a sombra do cara e muito menos com ele na sua frente, né? Eu fui aluno do Bento mais de um semestre, então é um sujeito que te deixa sempre desconfortável, de uma forma muito agradável. Né? E você cita o Bento Prado, que é um negócio muito interessante, que é a frase abrir-se para o visível, para o invisível, né? Abrir-se para o invisível, que é uma frase nitidamente tirada de um contexto da filosofia francesa e provavelmente pensando com a cabeça no Merleau-Ponty, né? Que é um intelectual que faz parte da trajetória tanto do Bento quanto da Marielle Chauí e tal, mas que aparece num momento do teu trabalho que para mim foi revelador, porque eu me vi fazendo essa trajetória, só que agora, né? Que é essa discussão sobre sociotécnica, agência dos objetos e tal, e que quando eu leio o seu trabalho publicado na revista Nada, né?
aparece uma discussão que para mim é interessante, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que diz respeito à construção de vocabulário. Porque uma coisa é pessoas que têm a sua trajetória, ou pessoas que têm uma trajetória completamente distinta, mas que também estavam fora da militância, e eu continuo não me considerando militante, né? Eu estou envolvido com a questão quilombola, me deixo envolver com a questão quilombola, mas a militância é quilombola, né? Mas eu fico pensando o seguinte, leva um tempo para a gente aprender a falar sobre certas coisas. Ou seja, não se trata simplesmente de abrir a chave, ligar uma chave, girar a chave, e começar a conseguir discursar, ou produzir, ou criar problemas inteligíveis com uma estratégia. Leva um tempo. Agora, quando eu leio seus trabalhos antigos, de 10 anos atrás, o engraçado é como o quanto esse vocabulário desses trabalhos de caras como Bruno Latour, que a Sharon estudou comigo, mais nossos colegas de curso recentemente, ou, sei lá, um John Law, ou, enfim, esses caras todos que estão envolvidos com esse debate, Madonna Haraway, mas como o vocabulário desses estudos, dessas pesquisas, elas tensionam o tempo todo com a ideia de abrir-se para o invisível, abrir-se para o mudo, abrir-se para o inaudível, abrir-se para todas essas coisas que a gente considera como algo que não tem agência. E o interessante disso, me parece, é que tem uma potência de articulação com o debate a respeito do antirracismo que me parece interessante. É quase como se fosse o seguinte, é o vocabulário do não militante para o antirracismo. Pelo menos uma tentativa disso em alguns contextos, né? Ainda que tenha intelectuais como, sei lá, um Attila Mbembe, que dialoga com esse vocabulário, mas tem um vocabulário de militância, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, especialmente sobre essa história de que esse vocabulário, especialmente no que se remete ao não humano, ele tem uma nota interessante, porque toda a temática racial ela produz essa construção a respeito daquilo que é humano e que não é humano, apesar de antropóide. Sim. Né? E aí, a discussão sobre esses não humanos, isso me parece que não está no radar do debate usual a respeito desse vocabulário, é que existe um movimento de produção de dignidade do não humano. Entendeu? Ou seja, o não humano está longe de ser o problema. Sim. Né? E eu queria te perguntar um pouco nessa direção, o quanto não só especificamente disso, mas o quanto aquilo que você carregava de uma formação que é erudita, que é voltada para um certo cânone, te permitiu a construção de um vocabulário de militância, em contraposição ao vocabulário de militância que você já conhecia, que você passa a ter contato de uma forma mais íntima na medida em que você se dedica a isso. Ótimo. Essa é uma excelente pergunta, porque eu diria que, mesmo pensando a partir do Bento Prado, que é uma saudosa lembrança e uma saudosa presença, né? Mas eu diria que o que ficou disso, assim, da formação na USP, né, da formação mais tradicional e convencional, a partir de alguns autores como Bento Prado, é mais a moldura do que o conteúdo, né? É mais o modo de ver, como você mesmo já tinha antecipado. Então, quando ele fala num pedaço, assim, num trecho menor, quase lateral de um texto sobre Mário de Andrade, que é necessário fazer um convite para que se veja de outro modo aquilo que já se conhece, né? Enquanto fiz pesquisa de mestrado com poetas de cordel, de folhetos de cordel no Pernambuco, não eram pessoas brancas, né? Não eram intelectuais assim reconhecidos, eram pessoas vistas na chave do folclore, na chave de uma sabedoria menor, né? Na chave de crendice, de superstição, de uma reminiscência, de algo que está colocado no museu
de antiguidades e jamais no Museu da Manhã, né? Ou no Museu dos Tempos Presentes. Então, eu acho que o desafio, assim, por mais que tenha sido muito inconsciente, né, ao longo da minha trajetória, eu não tinha essa maturidade que tem um pouco mais hoje, né? Ainda, obviamente, falta um longo caminho, mas principalmente em relação à militância, digamos, mas essa maturidade ela vem muito aos poucos, principalmente por conta de um detalhe. Porque se eu tivesse sido educado, dizendo inclusive educação pelas referências que nós temos, né, ao longo da nossa trajetória acadêmica, se eu tivesse sido educado com outro prisma, com uma outra perspectiva, eu não me sentiria nesse momento apenas tendo em mãos uma moldura cujo interior eu começo apenas agora a preencher. O que eu quero dizer com isso? Né? Saindo do Bento Prado e desses autores todos conhecidos, né, digamos, como Donna Haraway, Bruno Latour, e indo para uma mulher negra como a Grada Quilomba, num texto muito potente, mas ao mesmo tempo enxuto, porque ele é um texto que transmite uma mensagem de forma muito direta para os dois públicos, né? Pessoas negras vão se sentir diretamente tocadas e pessoas brancas serão também tocadas, mas de outro modo, né, digamos assim, como crítica. Mas as pessoas negras se sentem ali convidadas, eu acho que esse que é o ponto, né? Porque o convite que o Bento faz, para que nós vejamos, e não só ele, mas série de autores como você citou, né, para que nós vejamos de outro modo, ele continua não nos dizendo respeito, nós enquanto ainda num país como o Brasil, como quase humanos ou não humanos, como pessoas negras, né? Principalmente estivermos tratando de pessoas pretas, de pele escura, né? Então, esse convite a ver de outro modo, na verdade, é uma pauta da nossa luta política, né? Mas não apenas para que os brancos nos vejam de outro modo, mas para que nós nos vejamos de outro modo, né? Porque, por que eu estou falando da Grada Quilomba? Nesse texto, Quem Pode Falar, ela está refletindo sobre as consequências de um fazer científico, de uma construção teórica, da maneira como nós pesquisamos e escrevemos. Qual a consequência disso para quem nós somos e para quem lê o nosso trabalho, né? Então ela vai dizer, uma das principais críticas que são feitas ao meu trabalho, eu, Grada Quilomba, é que eu sou muito subjetiva. Eu ancoro, né? Eu relaciono a minha experiência pessoal e de vida àquilo que eu escrevo sobre crítica social, sobre crítica ao racismo. E vão dizer que isso não é científico o suficiente, porque o método não produziria, no caso dela, um distanciamento entre o eu que escreve e a realidade que se, né, analisa. Só que as únicas pessoas que podem se dar o luxo desse distanciamento para ver de outro modo, e é um modo que é muito narcísico, né, muito marcado pela branquitude, pela ideia de neutralidade, as únicas pessoas que conseguem fazer isso são as pessoas brancas. Porque uma pessoa branca pode falar de tudo. Né? Nós acabamos de ver isso num episódio aqui no Brasil, com uma antropóloga que não apenas ocupa insistentemente esse lugar de fala e reflexão sobre populações negras, mas o problema não é que ela ocupe, todos são bem-vindos a ocupar esse lugar, porque nós não queremos ocupar sozinhos, né, Sharon? A gente está cansado de falar de racismo, né? Agora, se essa pessoa ocupasse esse lugar, abrindo o espaço que ela tem nesse lugar para que nós falássemos com ela, esse é o desafio, né? Então, quando a Grada Quilomba diz que o desafio, ou melhor dizendo, a imposição metodológica da neutralidade, da objetividade, né, dessa escrita fria, produz como consequência um apagamento da vida negra, de como sentem, de como vivem, de como amam, de como se manifestam as pessoas negras. O que ela está dizendo com isso? É que nós nunca tivemos, isso digo nunca, né, enquanto regra, né, isso está sendo constituído e falta tanto, que é sempre uma luta para restituir memória, restituir passado, restituir laços, vínculos, identidade, pertencimento, como nós nunca tivemos um repertório, né, no currículo, na academia, na literatura, na música, que seja disseminado, para usar essa palavra que eu achei muito importante, né, como vai dizer o Homi Bhabha, né, que ele usa até como um jogo de palavras, né, ele fala de disseminação, usando nação como ideia de nação e disseminar como essa ideia de, né, de propagar, né? Como nós nunca tivemos oportunidade, nunca nos foi dado o direito de disseminar a nossa história,
nós não temos como ocupar esse lugar de neutralidade como se fosse um espaço em que é possível falar de tudo aquilo que nós vamos ver, ouvir, registrar e escrever sobre o racismo sem falar de nós mesmos. Porque está aqui, está agora, não está lá atrás, né? E não estou falando de um outro, nós estamos falando de um outro que se reflete em nós, né? Então, assim, eu acho que um dos maiores desafios de quem faz pesquisa hoje, com essa meta, né, com esse lugar a ser alcançado, de ver de outro modo, é de não se render às imposições teórico-metodológicas que a branquitude desenvolveu. Porque elas não nos dizem respeito, elas não nos permitem algo que a branquitude não sente falta, que é, a partir da pesquisa acadêmica, produzir uma experiência de conhecimento e autoconhecimento. Todos os autores que nós discutimos na disciplina Branco Sai, Preto Fica, são autores que produziram na experiência acadêmica uma experiência de autoconhecimento. Agora, a crítica de que isso não é ciência é uma crítica que não diz respeito à qualidade dos dados, das narrativas, das experiências de vida, da descrição. Todas as críticas dizem respeito ao método. Agora, esse método não foi inventado por nós, ele foi inventado contra nós. Foi um método que nos colocou na posição de objeto, né? De saber. Então, não é com esse método que a gente consegue fazer ciência sobre populações negras, sobre povos indígenas, para produzir outra experiência de conhecimento, eu acho. Esse é o desafio. Sharon, fica à vontade. Eu achei bem interessante essa coisa que você falou sobre o todo da questão, né? Que você tá lá, você colocou ajudou a montar uma disciplina que foi realmente um coletivo, mas as feridas de todo esse racismo estrutural, ela é bem mais difícil de sair e vai demorar muito mais, que é o todo, e a gente tem que fazer os mínimos, né? Exato. Fazer até haver uma modificação. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Perfeito. Por que fazer uma disciplina cujo nome era uma provocação, né? Branco Sai, Preto Fica, uma introdução à antropologia de autores negros e negras. Esse nome, para quem não tem informação sobre ele, né, de onde ele procede, de onde ele vem, né, Branco Sai, Preto Fica, essa expressão, melhor dizendo, é o nome de um filme de um diretor chamado Adirley Queiroz. O título é um filme de ficção científica, digamos, né? Uma ficção que joga com a ideia de tempo e espaço, né? E que começa com uma cena onde há um baile de black music, né? Um baile não apenas para pessoas negras de pessoas negras, mas a maioria das pessoas que lá estão são pessoas pretas e negras. E quando a polícia chega para fazer uma abordagem ali, né? É isso que o policial diz, né? Branco sai, preto fica. Os pretos que ficam apanham, né? Então, nessa disciplina, o nosso desafio, né, foi partir de uma provocação para que os brancos saíssem de um lugar, não de todos, né, ao nosso redor, para que eles saíssem da ementa, para que nos dessem espaço para ver esses autores que, ainda que não tenham conversado entre si, muitos deles, ainda que não tenham planejado de forma aberta, declarada, né, uma agenda antirracista na antropologia, produziram, né, um pensamento e uma atitude antirracista. Então, apenas em uma disciplina inteiramente baseada em autores negros, nós teríamos uma dimensão da linha do tempo, onde se inserem esses pensadores, quais foram as suas trajetórias, quais foram as suas biografias, né, e como a obra é refletida na biografia e vice-versa. Por que eu fiz questão de trazer essa dimensão? Porque nunca se faz isso com um autor branco, já perceberam? A gente dá aula sobre Bruno Latour, ninguém fala da trajetória dele. Porque ele pode se dar ao luxo da objetividade, da neutralidade, do distanciamento. É como Lévi-Strauss, né? Só usam a biografia para engrandecer um autor, para torná-lo um autor clássico, né? Por quê? Porque é um erudito, uma pessoa culta, né? Com uma trajetória, né? Que não se pode reproduzir, não se pode replicar. Agora, do ponto de vista
dessa disciplina de autores negros, o que nós fizemos? A primeira metade da aula não era sobre a obra, era sobre a biografia. Então, eu tentei achar a maior quantidade possível tanto de biografias sobre essas pessoas que estão na disciplina, mas também de relatos, de cartas, esse tipo de documentos sobre elas, para que nós entendêssemos que nós estávamos falando de pessoas como eu e você, Sharon. Porque isso nos dá uma dimensão de que é possível. Eu, quando dava aula na 5ª série, e nessas perguntas que você só ouve, que a gente só ouve numa cultura como a nossa, né, no Ocidente, no Brasil, o que você quer ser quando você crescer? Eu, como fiz pesquisa de doutorado, fazendo pesquisa de campo com povos indígenas, eu nunca ouvia muito isso, não. Um indígena se preocupando em que trabalho vai definir a sua existência e a sua condição de pessoa no futuro, né? Está muito além e aquém da ideia de trabalho quem eu sou, né? O ser indígena não cabe na ideia de trabalho. Ninguém cabe, mas aqui se conta essa mentira de que é possível se definir no futuro enquanto um trabalhador, né? Apenas, ou principalmente. Mas o que eu quis nessa disciplina é trazer algo que eu via quando... Bom, gente, como nós temos recursos próprios para fazer as coisas, nem tudo, às vezes as coisas se desencaixam, mas a gente encaixa de novo, né? Messias, por favor, continua a tua fala. Tenta voltar ao raciocínio só um pouquinho. Vamos voltar. E manda ver. Sem problema. Estava dizendo que criar uma disciplina como essa, que traz a dimensão não apenas da obra, mas da vida de pessoas negras, foi muito, mas muito revelador, foi muito transformador, não apenas para mim, mas para todas as pessoas que acompanharam a disciplina. E como eu estava dizendo, o branco sai, não era para sair da sala de aula, né? Era só para dar um espaço na ementa, para que a gente pudesse ler autores negros. A disciplina tinha muitos inscritos brancos também. 40% da sala eram de pessoas brancas. Nós tivemos pelo menos 50 pessoas acompanhando o curso. E como eu havia dito, para já voltar na coisa da biografia, essa disciplina, para que ela pudesse ser realizada, eu tive que dar num espaço em que eu não estava dando outras disciplinas, então não podia ser de segunda a sexta no semestre regular. Essa disciplina, vejam como as pessoas que se interessam pelo tema, sobretudo pessoas negras, são de fato engajadas e militantes, né? Essa disciplina foi dada no semestre de verão. Então foi dada nas férias. Foi dada ao longo do mês de janeiro. Estou falando de janeiro, hein, gente? A gente começou logo depois do Réveillon. E é uma disciplina que foi dada com a mesma amplitude de uma disciplina semestral comum, mas nós tínhamos aula todos os dias. Então nós tínhamos 4 a 5 horas de aula todos os dias, ao longo de 16, 17 dias. Então, nós cumprimos um semestre na metade de um mês, né, digamos. E você lembra a frequência, Messias? Sala de aula? Nunca esteve abaixo disso, 45 pessoas. Por que isso? São pessoas que não estavam ali, né? Obrigado. São pessoas que estavam ali porque nunca tinham estado num lugar como aquele, né? Agora, já que você me perguntou da frequência, Bernardo, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que dizer porque faz parte do não se calar e de dar nome, de descrever quem produz uma luta racista contra nós, ainda que seja, mas é só um detalhe, foi só um esquecimento. Esquecer é uma decisão, né? A gente escolhe o que a gente esquece, muitas vezes. Nós só conseguíamos dar aula quando encontrávamos uma sala aberta. A aula sempre começava meia hora depois, porque a nossa coordenação não lembrou de atribuir uma sala de aula para o nosso curso. A gente tinha que sair peregrinando pelo campus, buscando uma sala aberta para fazer a disciplina. Olha o tipo de dado, né? Tratamento que é dado para professores e estudantes. Mas voltando, quando eu dava aula para crianças na 5ª série, mas não apenas, né? Apesar de ser uma escola particular na época, em São Carlos, no interior de São Paulo, eu percebia que a sala é muito mais diversa do que a frente da sala. Mesmo na escola particular. Um exemplo, eu tinha colegas gays, assumidamente gays na vida social, mas que na sala de aula não podiam. Então, o que sente um estudante que já se percebe ou que tem dúvidas sobre quem ele é, ainda que não tenha elaborado para si mesmo, está nesse processo, mas que sabe que heterossexual não será ou não já não é? O que sente uma pessoa dessa quando não se vê na frente da sala de aula como um profissional? Eu tinha estudantes negros, apesar de ser uma escola particular, né? O que sente ao não se ver ali representado, né? Sente, bom, esse lugar não é meu, né? Então, o que eu quis trazer foi essa dimensão de que você pode ser um antropólogo
antropóloga ou antropólogo negro e negra, em diferentes matizes, em diferentes áreas de atuação da antropologia, ao mesmo tempo em que a antropologia nos restitui a nossa presença enquanto corpos e mentes, né, e pensamento na universidade, mas também nos restitui a nossa memória. Então, todos os antropólogos que nós discutimos tentaram fazer isso de algum modo e, de certo modo, também foram bem-sucedidos. Zora Hurston, no campo da literatura, se recusando a fazer uma descrição da vida de pessoas negras nos Estados Unidos apenas pela ótica do racismo. Porque é apenas isso que as pessoas brancas, mesmo as aliadas, querem saber de nós. As pessoas brancas, não estou dizendo todas elas, mas em geral, elas sabem falar algo sobre o problema do racismo, mas cita aí, cita uma autora de ficção científica negra. Não estou falando para nós nesse momento, estou falando assim, pensem nisso, né? Estou falando, o desafio da Zora Hurston foi esse, eu quero educar tanto pessoas negras quanto pessoas brancas sobre a dimensão da vida amorosa de pessoas negras, a dimensão da sua vida no trabalho, a dimensão da sua vida enquanto humanos, enquanto pessoas. Catherine Dunham, na dança, a mesma coisa. Edson Carneiro, com o início dos estudos sobre religiões de matriz africana no Brasil. Manuel Quirino, fazendo o primeiro levantamento, né, sistemático de artistas negros no Brasil. Então, nesse sentido, desenvolver uma antropologia que, ainda que seja negada a eles e elas, né, ainda que não sejam reconhecidos como antropólogos de fato de direito, eles estabeleceram o desafio de restituir para si mesmos e para os seus, né, um conhecimento que é negado nesses espaços como espaços acadêmicos. Né? Agora, como você já mencionou, Messias, como é que vocês... E por que a eleição da Zora Hurston para uma tradução ou uma introdução à leitura dela e um artigo de apresentação de um dos livros dela? Por que o nome da Zora Hurston como a sua entrada em particular? Né? Já que a gente está falando de trajetórias que são também biográficas, experimentais. E tal. A Zora me lembra, infelizmente, por um lado, alguns parentes negros, principalmente um chamado Marquinho, que é um primo que desapareceu. Nós temos quase convicção de que foi pela mão da polícia em Minas Gerais. Desapareceu sem deixar notícia e nós nunca vimos o corpo do Marquinho. Ele foi enterrado como indigente, né? Muito provavelmente porque nós não tivemos notícia, nós éramos o que restava da família, né? A parte negra da família. Marquinho era um homem negro, que desapareceu um pouco antes da idade que tem agora, né? Um pouco depois dos 30. Zora Hurston desaparece, não apenas da antropologia, mas desaparece enquanto corpo, enquanto existência, que também foi enterrada numa vala comum, como uma indigente, e sem nenhuma identificação de fato, né? A lápide dela não tinha nenhuma identificação, foi enterrada como uma pessoa sem nome, sem rosto, sem história, sem memória, sem família, né? E esse processo é muito ilustrativo de outras trajetórias de pessoas negras, talvez seja o caso mais emblemático disso. Por quê? A Zora nasce num estado extremamente racista e segregacionista, que é o Alabama. Filho de um carpinteiro, pastor batista, e de uma mãe que era professora. Vai morar, ainda aos 3, 4 anos de idade, em Eatonville, que é a primeira cidade estabelecida apenas por pessoas negras nos Estados Unidos. Ela tem uma experiência que é muito rara, que é difícil de lembrar um caso parecido no Brasil, de crescer numa cidade cujo prefeito é preto, né? Cujo advogado é preto, assim, as posições de prestígio de poder são ocupadas por essas pessoas, na comunidade preta. Né? Vai estudar em Washington, numa cidade que, naquele momento, no início do século XX, ainda era uma cidade chamada de Cidade de Chocolate, porque quase 75% da população era de pessoas pretas. Washington, capital dos Estados Unidos, né? Vai estudar numa universidade que foi criada 3 anos depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos para pessoas pretas, mulheres, indígenas e asiáticos. Vejam que revolucionário isso. Não era apenas uma escola para pretos, né? E negros em geral. A Universidade Howard tinha esse ideário de ser um espaço de abertura, né, para todos aqueles que não eram aceitos nas universidades, que só aceitavam, obviamente, pessoas brancas. Né? Vejam a trajetória da Zora, né? Vai depois, no doutorado, fazer uma pesquisa sobre comunidades negras e
isso que foi conhecido como folclore, depois a gente pode voltar a isso, enfim, por que é folclore e não antropologia o que ela fez, não segundo ela, mas segundo a academia, né? Fez a sua primeira pesquisa orientada pelo Franz Boas. Então, ela não estava no lugar errado, na hora errada, para desaparecer. Ninguém pode dizer que ela desapareceu por conta da circunstância. Ela não poderia ter desaparecido. E ela desapareceu. Ela não estava na periferia, ela estava no centro da vida norte-americana, no centro da antropologia que estava recém-surgindo, né? A Zora Hurston tem em um dos seus primeiros livros, que tem tradução para o português, que se chama Seus Olhos Viam Deus, um reconhecimento praticamente instantâneo do seu gênio enquanto escritora. Para que vocês tenham uma ideia, ela é considerada a primeira enquanto mulher, né? Não estou falando de mulher negra, estou falando de primeira mulher a ser vista como best-seller nos Estados Unidos. O livro da Zora Hurston, Seus Olhos Viam Deus, é um livro que se lê nas escolas nos Estados Unidos, como a gente lê Machado de Assis aqui, por exemplo. Só que, a partir do momento em que ela passa a produzir uma literatura que dialoga o tempo todo com esse artifício de fazer ver de outro modo as pessoas negras, a língua negra, a cultura, a arte, o artifício, né, o instrumento antropológico que ela traz da antropologia para a literatura, produz uma série de incômodos. Um exemplo, o Franz Boas hesita ao convite da Zora para prefaciar o seu livro, que sai da tese, né, que se chama Mulas e Homens. Ele hesita. Por quê? Porque ele diz que ela teria que adequar a linguagem acadêmica, porque ela tinha escrito num dialeto. A Zora produziu isso que hoje se saúda, se celebra, que é um pacto etnográfico, assim como Bruce Albert e Davi Copenaua produziram no livro A Queda do Céu, que é um encontro de um xamã Yanomami, intelectual Yanomami, com um antropólogo, cuja escrita permite, né, que o pensamento do Davi Copenaua flua até nós, né, chegue até nós. A Zora fazia isso usando uma linguagem que não era acadêmica de fato, mesmo enquanto fazia sua tese. Então, esse tipo de incômodo começa a fazer com que o mercado editorial se feche para a Zora Hurston. Ela apresenta livros que não são aceitos. Então, você tinha citado esse livro, né? Por que fazer uma apresentação de um livro, como é esse texto, né, pequeno ensaio, digamos, que eu escrevi para apresentar em português um livro que ainda não está traduzido para o português, que se chama Barracoon, que é o primeiro livro escrito na vida da Zora, em 1931, mas que permaneceu inédito até 2018. Vejam isso. Né? Esse livro não foi aceito, não encontrou espaço. Assim como outros livros. Ela tinha feito um livro que contava a história de uma mulher negra que era médica, uma mulher da classe média norte-americana. Não emplacou, porque, mais uma vez, os editores falando, isso não vai atrair público, Zora. Né? A Zora começa a sentir, então, que ela não, por mais que tenha excursionado, tenha feito pesquisa de campo em praticamente todos os países do Caribe, por mais que tenha sido uma mulher que viajou a campo sozinha, saindo de Nova York, indo para os estados do Sul, enquanto vigiam, durante as leis segregacionistas, durante o auge do movimento de extermínio, de linchamento de pessoas negras, ela viaja sozinha para o sul dos Estados Unidos para fazer pesquisa de campo, dirigindo o seu próprio carro, com rifle, né, nas mãos, porque poderia ser vítima de violência. Né? Ou seja, a Zora passa por todo esse percurso e olhem, vejam como é revelador, né? A trajetória dela, reveladora. Ela escreve uma carta para um dos seus maiores amigos, que é o W.E.B. Du Bois. Du Bois é considerado o pai por nós, né? O cânone branco norte-americano, né? Digamos, a intelectualidade branca, padrão, hegemônica nos Estados Unidos, ainda não fez esse movimento. Mas ele é um dos primeiros nos Estados Unidos, e primeira pessoa de forma geral, não apenas negro, a fazer reflexões de caráter psicológico, digamos assim, na área da psicologia e também na sociologia. Né? Ele troca cartas com a Zora, e a Zora diz para ele, num certo momento, numa carta, isso aparece numa biografia escrita sobre a Zora por uma pesquisadora chamada Valerie Boyd. O título em inglês é Wrapped in Rainbows, como se fosse envolta, né, em arco-íris. A Valerie Boyd recupera uma carta, como eu estava dizendo, do Du Bois com a Zora, que diz o seguinte, a Zora falava, Du Bois, acho que em algum momento nós temos que construir um cemitério para pessoas negras ilustres,
para que saibam no futuro quem foram essas pessoas, porque eu temo que elas desapareçam no anonimato. O Du Bois, a questão de gênero aqui é fundamental, né? O Du Bois foi enterrado com honras de Estado em Accra, Gana, na África. Zora Hurston foi enterrada como uma indigente. Então vejam como isso é revelador, né? Por que a Zora eu acho que é um elemento-chave, que é uma personalidade-chave? Porque a trajetória dela condensa uma série de elementos que reaparecem no apagamento depois de outros personagens, né? Tanto antes e depois da vida e obra da Zora Hurston. Por exemplo, a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez tem sido recuperada, relida, né, e republicada, mas ela desaparece da academia brasileira. Vejam um exemplo disso. Quem quiser fazer o exercício em casa, eu acabei de fazer agora de manhã, então permanece apagada do site da Unpox, Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, né, de pesquisa na nossa área de Ciências Sociais, que é a Unpox, guarda no seu site um histórico de todos os encontros já feitos, né, os encontros anuais. A Lélia participou do quarto, não apenas deste, mas participou do quarto encontro em 1980, com um texto que se chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. O texto da Lélia não está lá no site. Sabem o texto de quem que está lá? Assim, o texto dela não está, ponto. Então, assim, se nós estamos falando de processo de apagamento, é um acúmulo de pequenos esquecimentos, de pequenos detalhes, que a soma disso é esquecer alguém, apagar alguém, né? A obra de uma pessoa branca, Crítica às Ações Afirmativas, que é professor da FRJ, está lá, que é o Peter Fry. Não é culpa do Peter Fry, não é culpa de uma pessoa, porque como a Sharon disse, o racismo estrutural é o crime perfeito, né? Ninguém tem culpa de nada, porque é estrutural. Né? Então, vejam, esses pequenos esquecimentos que parecem só um lapso, né? Nossa, foi um gesto impensado, eles são uma decisão, porque ninguém decide esquecer Claude Lévi-Strauss, ninguém decide esquecer Lilia Schwartz, ninguém decide cobrar Lilia Schwartz em público, por ter feito um lobby, um movimento aberto contra a lei de cotas em 2007, que pode ser recuperado na Folha de São Paulo. Ela fez um lobby, ela não fez apenas uma manifestação numa sala de aula, né? Um lobby que dizia que se as ações afirmativas fossem implementadas no Brasil, os conflitos ficariam mais racializados do que já são. Então ninguém cobra essas pessoas por nada, né? E mesmo quando se cobra essas pessoas, vem logo os amigos brancos, inclusive os meus, passar pano e dizendo: gente, vocês vão criticar uma aliada, mas aliada para quê? Aliada de que hora? Para que tipo de coisa? Entenderam? Então, acho que esse tipo de coisa que a gente tem que pensar quando elege os autores, né? Porque citar um autor também é uma decisão política. Você pode invisibilizar um autor, né, e tornar outro um clássico, né? Sharon? E agora eu queria saber um pouco como que foi a recepção dessa disciplina para toda a universidade, porque realmente é um impacto, né? É uma coisa não esperada, tanto para os alunos que estão por fora, porque as pessoas que estão militando, que deram essa demanda, eles já estavam buscando isso, mas tem o restante dos alunos, como que foi essa recepção? Como que as pessoas reagiram e se tem frutos essa disciplina? Obrigado pela sua pergunta. Uma pergunta muito importante, de fato, porque aqui eu posso ser otimista respondendo a sua pergunta. Porque se tem uma coisa que todo professor ou professora pode ser, se quiser, porque também a quem decida ser amargurado, né? Mesmo sendo branco, privilegiado na vida. Mas se tem uma coisa que nos dá otimismo é estar diante de pessoas como a Sharon e outros estudantes mais jovens do que nós, com mais energia e com menos, digamos assim, com menos sentido de que, ou com a percepção menor de que não dá para fazer muito, porque o esforço, né, para tanto é grande demais, mas como a Sharon
chegará, e chegou. Assim como eu cheguei, muitos chegarão ainda, com um caminho que já foi aberto por pessoas antes de nós, pelo movimento negro, e que torna o nosso percurso, pelo menos em certos momentos, né, um pouco menos difícil. Isso dá para quem chega um senso de radicalidade maior, e é ótimo que seja assim, né? Então, eu felizmente respondo a sua pergunta dizendo que por parte dos alunos não houve qualquer melindre, né, para usar uma expressão que está na pauta do dia, né? Ninguém ficou melindrado por conta da disciplina, ninguém se sentiu ofendido com a provocação do título, e a ofensa, digamos assim, foi sentida sobretudo por alguns, né, dos professores brancos do departamento. Não apenas por aquele que quis recusar o oferecimento da disciplina, e se recusasse do ponto de vista de alguém que atua de modo antirracista, ou de quem pelo menos atua, de quem pelo menos trabalha, eu até aceitaria, né? Mas a crítica vem do pior lugar possível, que é de quem não cumpre nem aquilo que deveria cumprir. E eu insisto nesse ponto, Tiago, sabe por quê, Bernardo? Porque não estou fazendo aqui demagogia, não estou fazendo nenhum tipo de campanha de demonização dos professores públicos, não é nada disso. Estou falando de algo que é o seguinte: eu posso imaginar o lugar de onde vem a Sharon, porque é muito difícil nesse Brasil você ser uma pessoa preta que vem da elite brasileira, né? Também é o caso de colegas brancos, também não vêm da elite, e não é por isso, né, que deixam de ter, seja de um lado ou de outro, uma perspectiva crítica ou não. Enfim, não estou homogeneizando aqui, mas, em geral, pessoas pretas, quando chegam de lugares que são muito mais vulneráveis, para dizer o mínimo, né? Então, Sharon, quando chega e vê, certamente não é o caso aí, pode ser muito pontual, mas sei que vocês têm numa luta que é uma luta coletiva, de fato, e esse espaço que nós temos aqui é prova disso, né? Eu sei disso. Mas quando você está num espaço como a Universidade de São Paulo, quando você está num espaço, digamos, mais assistido pelo poder público, mais assistido em termos de investimento, de infraestrutura, etc., né? O que a gente mais encontra é uma elite que se perpetua nesses espaços. Então, posso te dar um exemplo. Quando eu estudava na USP, passava pela sala dos professores, você vê muitos sobrenomes repetidos. Porque as plaquinhas de quem já deu aula não são tiradas. Fica ali na sala e o professor que chega para dar aula depois, ou o professor, a plaquinha com o nome dele entra ali junto, né? Então você acaba vendo muitas vezes que tem uma família inteira ali representada, né? Você não tem pessoas como nós naquele lugar, né? Mas recentemente isso tem acontecido, felizmente, né? Mas eu quero dizer o quê? Quando você vê a sua mãe sendo faxineira, trabalhando em 2 casas por dia, trabalhando como cuidadora de uma mulher que tem Alzheimer, né, que tem doenças desse tipo nos finais de semana, uma mulher que nunca volta para casa, e quando volta já cansada, né? E que não ganhará nunca um salário maior do que ganha, que é o mínimo. E esse é o teto da sua vida, não vai passar disso em termos de conforto, de remuneração, né? Quando você vê isso e chega na universidade, alguém reclamando de dar 2 aulas por semana, muitas vezes nem mora na cidade, muitas vezes passa no concurso público, fica 2, 3 anos e some, porque não quer nenhum compromisso com aquele lugar. Quando você vê esse tipo de atitude, você pensa, bom, mas essas pessoas são muito privilegiadas num país em que, se vocês fizerem as contas, tem um site chamado Nexo, Jornal Nexo, meu salário em relação à realidade nacional. Nós temos compromisso em relação ao investimento que é feito em nós, porque sai do bolso de pessoas muito simples, como a minha mãe, que nunca entraram numa universidade pública. Então, eu, como pessoa, não estou dizendo que todo mundo tem que pensar assim, mas eu, como pessoa, não tenho a menor paciência para esse tipo de coisa, né? Então, a postura desse professor me irrita profundamente, porque se viesse como resposta negativa de um professor que se preocupa com a administração da universidade, com assistência estudantil, se os seus alunos comem, se os seus alunos dormem, eu até entenderia, mas vem de um lugar de privilégio, né, que a pessoa praticamente diz, você não tem que estar aqui, você é um professor substituto, você não tem direito de fala aqui, né? Vejam isso, só para aproveitar essa reflexão. Enquanto eu morava na Universidade de São Paulo, eu tive umas 3 ou 4 greves ao longo da graduação. Nenhum professor meu, ou professora, me perguntava na sala de aula se eu tinha comido ou não. Se eu estava morando ou não. Como é que você pode ter esse nível de descuido em relação aos seus alunos, né? É uma pessoa que está na sua frente, não é? E você, como professor ou professora, você é responsável pelos seus alunos. Parte dessa alienação, dessa falta de atenção para os alunos,
diz respeito ao nosso sofrimento, enquanto alunos. Você fala, eu não vou dar conta desse negócio, ninguém se importa nem se eu estou comendo, gente. E quando isso vem das ciências sociais, o golpe é ainda mais duro, né? Porque você fala, ixi, a gente está numa área que reflete sobre isso, as pessoas não têm noção. Mais uma vez, o corte de classe, de gênero, de raça, né? As pessoas não têm noção porque elas vêm de um lugar onde nada disso importa, né? Então, essa disciplina, ela atraiu indisposição de quem é muito privilegiado naquele espaço, mas não só, vai atrair também em outros espaços, né? Certamente, onde o privilégio se coloca como um dado. Agora, eu sou, assim, sou muito otimista em ver que os alunos não se opuseram, certamente levarão, né, uma atitude antirracista na sua atuação com professores e professoras. Eu acho que a nossa fala, a minha fala aqui, não é para ser crítico e desanimar, ou dizer que ninguém é bem-vindo a essa luta. Todo mundo é, porque são tantas as lutas que nós temos que fazer para ter o direito a ser quem nós somos, de forma plural, que se cada um de nós juntar com a luta do outro, fica um pouco mais fácil, digamos. Né? Sharon, você me permite uma... Sim, pode ir. Porque acho que tem duas coisas que você falou agora que eu acho que são super importantes. A primeira delas, com relação à postura docente nesse tipo de contexto e nesse tipo de debate, especialmente com relação à sensibilidade relativa à vulnerabilidade dos alunos, né? E essa vulnerabilidade, ela é particularmente intensa, porque nas ciências sociais a gente sabe de onde vêm os alunos, a gente sabe disso, a gente tem excesso de informação a respeito disso. Só que quando você sugere que posições de classe e posições de raça, elas permitem ou negam a possibilidade de neutralidade, me parece que você está chamando a atenção para um problema, que para mim é um problema que me incomoda profundamente, que é a dissociação entre metodologia e ética. Né? Ou como se diz muito por aí, numa certa literatura engajada, sem ser militante, se o seu conhecimento não serve para tomar uma atitude, então você não sabe de nada. Né? Porque existe um caminho, e esse é um caminho que é muito mais evidente quando você convive com pessoas de luta, né? Vai da concepção até a execução. Uhum. Se você para só na concepção, você não tem envolvimento ético. Né? E disso não precisa ser marxista, essa discussão não é marxista, essa é uma discussão de concretização da vida, ou seja, você tem uma ideia, como é que você faz para essa ideia se transformar numa relação. Né? Uhum. Então, eu acho que tem essa peculiaridade, essa coisa que a gente precisa prestar atenção, porque tem uma armadilha ética, né? E eu queria falar sobre essa armadilha ética porque Sharon e eu, a gente conversou sobre isso agora, e eu quero falar como professor da Univasf. Né? A Univasf é uma universidade que, por um certo ponto de vista, ela é formalmente inclusiva. Né? Ela tem um sistema de cotas para graduação maior do que o usual, né? São até 20% das vagas para alunos negros, quilombolas e indígenas. Tem uma assistência estudantil particular para indígenas e quilombolas. E obviamente, desse contexto de universidades federais, ela é peculiar, porque a gente está na Caatinga, miolo da Caatinga, né? E os diversos campi, nós estamos todos na Caatinga, que é outra coisa que a Sharon pontuou na nossa conversa de sábado, né? Que eu não vou adiantar, porque eu quero deixar a voz da Sharon demarcar isso. Então tem uma série de peculiaridades aí, só que existe uma necessidade nossa da Univasf de repensar todo o sistema universitário. Né? Porque, mal ou bem, a Univasf é concebida como uma forma de reprodução de um sistema de ensino, por exemplo, que está cravado num sistema urbano. O que implica isso? Né? E até que ponto a gente precisa discutir ações antirracistas. Né? Uma cidade como São Raimundo Nonato e boa parte do Piauí, boa parte da Caatinga, é uma região em que o sistema de letramento ele não faz parte das práticas de cultivo básicas. Né? Ou seja, o letramento não faz parte do horizonte de desejos, vamos dizer assim. Né? Existe uma série de riquezas que fazem parte do universo de desejos, só que, por exemplo, é muito comum você encontrar cidades, na verdade é a regra, que nunca tiveram uma banca de jornal, quase não tem livraria, ou seja, isso
isso não é uma forma de caracterizar esses espaços como espaços de carência, Sim. mas entender que existe uma cultura material que não faz parte da esfera de cultivo. Aí você vai lá e implanta uma universidade. Sim. Calma, né? Aí nessa hora a gente tem que falar, vamos pensar tudo de novo. Aí você implanta um curso de antropologia. Aí vem essa tua temática com relação a um curso voltado para exclusivamente antropólogos negros e antropólogas negras. Por que esse tipo de revisão precisa ser feito? Porque a gente chega aqui, e aí eu estou querendo fazer um elogio ao meu colegiado de antropologia, mas ao mesmo tempo lembrar que a gente está cheio de furo, né? Que são furos de instituições, né? O fato da Cheryl estar nessa conversa é significativo, mas ele não é resolutivo, né? Sim. Então, o que acontece? A gente precisa pensar coisas que vão para muito além de uma incorporação de intelectuais negras, intelectuais indígenas, intelectuais de qualquer fonte cultural. A gente tem um problema de caráter civilizacional para resolver aqui, que é colonização. Sim. Porque a gente está na frente de expansão. Né? Então, o simples fato da gente virar para os nossos alunos e dizer o seguinte, agora vocês vão ler uma certa carga, de uma hora para outra o cara está lendo 40, 50, 60, 120 páginas por semana, para mim já é um problema ético. Sim. Né? E isso, se você soma a questão quilombola aqui, porque aqui no Piauí, ou você é indígena, ou você é quilombola, ou é os dois e não está no debate, ou você mora no Teresina. Entendeu? Mesmo quando você mora em São Raimundo, porque tem gente que mora em Teresina aqui em São Raimundo. Sim. Né? Tudo isso coloca a gente, assim, obviamente, numa frente que eu vejo com muito otimismo, né, de poder fazer alianças que eu jamais faria em qualquer outro contexto institucional, mas que nos põe problemas éticos muito sérios, especialmente quanto brancos, filhos de classe média, e que tem um certo repertório que não dialoga. Né? Eu entendo que existe um valor estratégico de uma série de bibliografias que a gente apresenta, e eu reconheço o valor de um Lévi-Strauss à vida, de um Foucault, de um Mose e tal, mas como a Sharon estava falando comigo antes de ontem, não comunica. Não comunica, não diz respeito. Não comunica, não diz respeito. Sim. Então a gente tem um caminho gigantesco para trilhar, e acho que a nossa conversa e o ímpeto de estarmos aqui hoje, a despeito de toda a bagunça, também responde uma ansiedade de Sharon de conversar coisas. Né? Eu queria que você falasse, Sharon, as coisas que você me disse, sobre o que você sente falta aqui. Maravilha. Eu acho que, antes de tudo, a nossa conversa falou muito sobre renovação, né, Bernardo? Sobre coisas que estão só sendo mantidas. E você falando, Messias, sobre não trocar um nome, porque vai entrar uma filha, vai entrar um filho, aí é o exemplo perfeito sobre isso. Porque a universidade, principalmente as tradicionais que são mais reconhecidas, tem isso, de manter aquela estrutura, de não querer renovar, de não querer ouvir as demandas dos alunos. E os alunos são diferentes do que foi há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, quando essas pessoas estavam ingressando e elas tinham outras angústias, outros questionamentos sobre a vida. E acho que, antes de mais nada, a gente, como antropólogo, a gente fala muito sobre as coisas que a gente vê e nos fere, sobre coisas que a gente enxerga e outros pesquisadores não, talvez, porque tem outro ponto de vista, como é a questão sobre religião, para mim, como é a questão sobre racismo, e onde que está tudo isso. Eu acho que isso é um questionamento muito grande meu, né? Como que a gente vai modificar isso? E essa disciplina é um fôlego para mim. Você vê que pode ser modificado essa estrutura totalmente racista, mas tem que ser os pouquinhos, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque também não tem reconhecimento, a gente não é reconhecido. Acho que é por isso que houve essa demanda dos alunos, e é isso. Ótimo. Eu estava dizendo sobre ser otimista, né? A trajetória que eu percorri até agora
Espero que não seja assim nos próximos anos, e certamente não será. Eu, só para fazer um parênteses, eu estou fazendo agora, começando um pós-doutorado, para tentar fazer algo, para retomar o que nós falamos anteriormente, para tentar fazer um movimento na minha carreira em que eu me abro para uma interface que não estava prevista, mas que me dá um fôlego para atuar profissionalmente que eu não teria apenas sendo um antropólogo. Então, indo para uma área como a da administração pública, recebendo uma chancela, sabe, um carimbo. Ó, ele passou ali, e podendo ocupar esse lugar, esse espaço, como um antropólogo, para vislumbrar outras possibilidades de ocupação, né, de exercício profissional, não apenas na questão indígena, mas também, a partir daí, pensando nas questões próprias às populações e comunidades negras no Brasil, eu acho que esse trânsito no futuro me permitirá, e isso que eu estou planejando para o ano que vem, fazer um pós-doutorado que seja um projeto de transformar em livro a disciplina que nós fizemos lá do Espírito Santo. Então, cada capítulo terá exatamente aquela parte biográfica e uma outra parte com texto traduzido para o português, com uma ideia que não tem nada a ver com nivelar por baixo, mas é de começar do começo, que são coisas diferentes, né? Para introduzir a estudantes das ciências sociais essa dimensão da vida e da obra de pessoas negras como um livro paradidático, sabe? Coisa que os brancos acham que não é necessário, porque eles aceitam o sofrimento de ficar lendo Claude Lévi-Strauss, muitas vezes até em francês, como se fosse algo normal. E também sofrem com isso, mesmo os alunos brancos vão sofrer também. Então não tem nada de bom nisso não, né? Então é para começar do começo, entendendo que tem um processo de cuidado que tem que ser assumido por nós, professores, porque quando a gente dá aula para criança, você entende que não adianta tirar da manga Lévi-Strauss. Se uma criança da quinta série te pergunta o que é sociedade, professor, você não joga Max Weber na conversa. Né? Então, não dá para fazer isso com um aluno de primeiro ano de ciências sociais. Não dá para jogar na mesa um livro e falar, lê, tá aí, né? Então, essa ideia de criar um livro paradidático, digamos, né? Como dizem os americanos, um textbook, que é um livro que introduz, né? Tem esse objetivo. Mas, para voltar à sua pergunta, eu sou otimista porque, não apenas na minha trajetória, eu já vejo a possibilidade de trilhar outros caminhos, mas também porque essa disciplina tem sido replicada. Eu sei que ela será replicada com outro formato, inclusive com alterações, que é ótimo, maravilhoso, que seja feito mesmo, com correções. Será replicada na UFBA, que apesar de estar inserida num lugar majoritariamente negro, tem uma academia majoritariamente branca, também é um problema. Será replicada no sul do Brasil. Assim, esse desafio colocado pelos estudantes negros reverberou, né? Acho que a gente pode ser otimista com isso. Mas o que eu ia dizer, recuperando a questão indígena, né, que é a questão a qual eu me referi por mais tempo nos últimos anos, no doutorado, tem uma coisa, Sharon, que eu aprendi, eu poderia ter aprendido se eu tivesse prestado atenção com as pessoas negras mais idosas da minha família. Mas o racismo nos faz olhar para outros lugares, muitas vezes, sobretudo quando nós somos pessoas como eu, que nascem numa família interracial, né? A partir de um exemplo indígena, eu reconheci isso na minha família negra também, mas o que eu vou dizer é, tem uma cacica do povo Guarani, chamada Damiana, ela aparece num filme chamado Martírio, do Van Sancarelli, que é um filme, que é praticamente um documentário em forma de tese / filme sobre a situação dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. E eu pude conhecer a Damiana numa exibição desse filme que nós fizemos em Campo Grande, enquanto eu ainda morava lá para fazer a pesquisa de campo, né? Uma coisa que me impactou muito, que foi muito difícil de ver, é encontrar essa mulher que vive com uma aldeia que é reduzida a uma dezena de pessoas, 11, 12 pessoas, na beira de uma BR, no Mato Grosso do Sul, olhando todos os dias o que foi o seu território tradicional do outro lado da estrada, que hoje é uma monocultura. Vivem na beira da estrada, com nada, perto do zero, né, em termos de recursos, de comida, de acesso à água, mas o que você não vai ver no discurso dela é melancolia. O que me assustou foi não ter encontrado sorriso também. Isso também você não vê no rosto da Damiana e de pessoas que vivem o que ela vive, né? O que também não é muito diferente de pessoas negras que nós encontramos pelas ruas, que estão na situação de vulnerabilidade nos presídios, enfim. Mas a Damiana e os Guarani Kaiowá nos mostram, coisa que a população negra e o movimento negro tem mostrado também,
que é essa capacidade de não aceitar a condenação do nosso destino, né? Então, o que você está dizendo é importante. Ainda que a conquista seja, nesse momento, pequena, ela se soma a uma conquista muito maior, que é nossa, coletivamente, que nós temos trilhado um caminho de conquistas, né? Que acho que tem que nos motivar. Então, não se sinta desmotivada, Sharon, vocês que estão nos ouvindo, porque eu só me curei de uma deformação na minha trajetória por conta de pessoas como você, Sharon. Não foi porque eu sou erudito, não foi porque eu recebi isso dos meus professores, não é porque eu seja uma pessoa especial, é porque vocês são especiais, vocês estudantes, né, estudantes negros e negras, né? Então, acho que recebam essa contribuição, esse convite a ver de outro modo a universidade colocado pelos colegas negros lá do Espírito Santo. Juntem-se a eles, vocês, interajam, eu posso trocar os contatos, mas vocês mesmos podem encontrar nas redes sociais ou a página do Facebook do Coletivo Negrada. Troquem experiências, eu acho que construir coisas juntos, mesmo que a distância, pode ser interessante. E acho que essa disciplina, ela produziu em mim algo que pode produzir em você também, que é essa perspectiva de que a academia pode ser um lugar que é nosso, não apenas pelo diploma que a gente recebe, mas por aquilo que a gente percebe que a gente pode produzir para além dela, né? Então, um exemplo disso. Eu, quando dei essa disciplina em São Paulo, depois de sair do Espírito Santo, eu pensei, eu quero dar essa disciplina agora na extensão. Extensão universitária é uma coisa que todo grande intelectual nunca fez. Jamais fez, mas assim, com raríssimas exceções. Principalmente esses que não moram nas cidades para as quais foram contratados. Porque vai fazer extensão quando? Se você dá aula e vai embora depois, né? Dá aula, as disciplinas obrigatórias, eu digo. Foi riquíssimo, Sharon, por quê? Porque eu estava dando uma disciplina de extensão sobre autores negros, que tinha o nome do nosso encontro de hoje aqui, Vozes Negras, na antropologia. Os alunos e alunas levaram os pais, levaram avós para a sala de aula, porque é um curso dentro da USP, gratuito, eu me recuso a cobrar um negócio como esse, porque não faz sentido nenhum, tem colegas que cobram. Não estou falando de prolabore, de recurso para pagar a passagem de transporte, estou falando de cobrar pela matrícula, que é diferente, né? O prolabore quem dá é a instituição, agora cobrar do aluno já acho que é um pouco demais, porque a gente não fica criticando a Faculdade de Economia por criar cursos pagos e faz o mesmo depois nas ciências humanas, enfim. Mas foi muito transformador, Sharon, porque tinha ali pessoas que não estudam na Universidade de São Paulo. Acho que aí pode ser uma coisa interessante para vocês, porque basta que um professor como o Bernardo ou qualquer outro assine como supervisor, né? E vocês podem criar uma dinâmica que não é essa da dinâmica da aula expositiva, é do diálogo. Abrir a universidade para pessoas que não estarão nela presentes como estudantes. Isso foi genial. Messias, você está falando um negócio super importante. Eu estou vermelho assim, porque ontem eu estava na casa de Nego Bispo, tá? Grande liderança aqui da região. Eu tenho um caldeirão enorme, então a gente ficou conversando o dia inteiro debaixo do sol. E ele me lembrou disso que você está falando agora, né? Que é o saque, né? Que é a possibilidade da gente abrir as instituições. Acho que o Bernardo congelou, depois a gente corta essa parte da versão final. Acontece. Vocês não estavam me ouvindo, né? Voltou agora. Voltou agora. Não, que você estava me lembrando. Eu não sei, vocês querem continuar o que vocês estavam falando, porque a gente perdeu o contato. Continua. O Nego Bispo estava conversando comigo e ele estava me lembrando da importância dessa abertura que você está falando, que ele chama de saqueio. Tem que precisar saquear as universidades, ou seja, é preciso fazer com que a universidade, especialmente em países como o Brasil, em momentos como esse de interiorização e, obviamente, revisão das nossas instituições, que a gente gosta muito de chamar de instituições democráticas, mas essa democracia ela tem um quê de aristocracia muito peculiar, né? E que isso que Messias falou, Sharon, é super interessante, ou seja, de encontrar as parcerias para produzir o saque, ou seja, para produzir as aberturas imprevisíveis que as instituições podem ter, é possível fazer, mas não é feito por absolutamente nenhuma justificativa, né?
Eu não vou esquecer jamais quando 2 alunos, nossos colegas da Sharon, queriam fazer uma atividade para a juventude de São Raimundo Nonato, porque não tem, né? E aí eles viraram para mim, o que você acha que a gente pode fazer? Eu falei, ocupa a praça. Ele falou, mas pode? Falei, meu amigo, pode. Mas como assim pode? Você vai na prefeitura, pede permissão e ocupa a praça. Sim. Mas pode. Mas se precisar de alguém, eu assino. Então, assim, tem essa coisa de que talvez seja a coisa mais otimista a ser dita. Porque você falou coisas muito interessantes, porque a gente gosta de falar muito mal do bolsonarismo, mas a gente premia certos bolsonarismos dentro da universidade, e ao mesmo tempo a gente acha que todas as lutas elas são orientadas pela impossibilidade de ação. Sim. Quando é muito pelo contrário. E existem espaços inacreditavelmente abertos e vazios, só que eles são invisíveis. Se você não se abre por invisível, né, você não se mobiliza para ocupar. Então tem coisas assim do tipo, será que tem um professor que assinaria essa proposta de ação? Se você nunca se perguntar essas coisas, se você nunca conversar sobre isso, não vai, porque vai ficar na ideia da impossibilidade. Às vezes, isso se traduz em uma luta violenta. Sim. Violenta, duradoura, difícil e complexa. Às vezes, é a água correndo. Só que você não sabia que tinha aquele buraco para preencher. E tem muito. Instituições novas como a Univasf, só tem buraco. Só tem buraco. A gente, às vezes, trata como se estivesse fazendo uma super universidade politécnica. Né? O povo aqui gosta muito de falar inovação, 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 inovação. Quando você vê, tem uma patente reconhecida na universidade inteira. Né? Então, essa imagem de uma instituição monolítica universitária, às vezes, a gente também precisa desfazer, porque tem muita universidade que é só buraco. Não é todo mundo que está engessado, feito a USP, feito a FRJ, que são instituições de mais de 100 anos. Sim. Os racismos, eles têm graus de precariedade distintos. Sim. Né? Tem racismo furreca, tem racismo poderoso. É preciso saber reconhecer isso para tomar conta daquilo que dá. Tem muito espaço que está só esperando gente. Entendeu? Como é o caso da Univasf. Perfeito. Sharon, eu queria que você falasse suas palavras, Messias usasse o microfone também como quisessem, e eu agradeço demais. Eu aprendi muito hoje, de formas que vocês... não é aprendizado intelectual, né? Vocês me reviraram várias coisas importantes nesses últimos 3 dias. Eu quero agradecer demais a conversa com vocês. É uma oportunidade rara. E, Messias, a gente vai conversar muito ainda no futuro. Sharon, por favor. Eu quero agradecer novamente a você, Bernardo Messias, por ter me ensinado muito. Eu já esperava, porque realmente são pessoas muito... que tem muita vivência, não só intelectualmente, mas de vivência realmente, de lidar com situações, com pessoas e seguir um caminho. E eu só quero agradecer imensamente. Obrigada. Obrigado, Sharon. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos vocês da Univasf, que vocês continuem trilhando esse caminho de atenção, né, para além dos muros da universidade, coisa que vocês já têm feito e continuarão sem dúvida. Se eu pudesse dar conselhos a partir da minha trajetória de coisas que eu não fiz, mas talvez tivesse feito, se tivesse sido orientado para tudo, resguardar, né? Tomar certos cuidados que no futuro servirão como uma espécie de amparo caso as coisas não saiam naquele momento, no ano seguinte, um pouco depois, como nós tínhamos planejado. Exemplo disso, eu não fiz licenciatura enquanto estava na graduação, porque como estava dedicado a fazer pesquisa, parecia que, como estava dizendo o Bernardo, que por esse vale, por essa rua estreita da vida acadêmica, passa todo mundo, e não é verdade. Não do mesmo jeito, não na mesma hora, pelo menos, né? Então, se eu tivesse sido alertado sobre isso, teria feito licenciatura, porque, por exemplo, poderia prestar concurso público para dar aula na rede pública. Se as vagas têm sido cortadas e diminuídas na universidade e, de certo modo, né, em alguns estados, mesmo em São Paulo também, no ensino fundamental e médio, mas é uma demanda que existirá, né, ainda por muito mais tempo
sem tanta restrição de contratação como na universidade. Mesmo para quem quer ser um dia professor de um instituto federal, é exigida a licenciatura. Então, estou dizendo da licenciatura por quê? Porque a gente imagina que ser pesquisador, ser um intelectual, né, homem ou mulher, negro, branco, que seja, LGBT, é uma coisa que só é possível dentro da universidade. E o Bernardo acabou de citar um pleno intelectual, que é o Nego Bispo, né, que atrai a atenção da universidade, mas que nem cabe nela. O Nego Bispo é muito maior do que isso, né? Então, para que a gente possa imaginar que é possível trilhar outros caminhos, que a universidade é apenas um deles, permite fazer uma série de coisas, mas que vocês e nós, né, quem está assistindo, consigamos fazer também para além dela. Então, eu acredito muito, por exemplo, na extensão. Se eu tivesse que olhar alguma coisa no meu currículo que me dá alegria, não é nenhum artigo ou tese que eu já escrevi, foi esse curso que eu pude criar junto com os estudantes negros e negras da Universidade Federal do Espírito Santo. E isso não tem o menor valor na avaliação da CAPES, né? Não tem o menor valor na avaliação do meu currículo para um concurso público, mas tem valor para aquilo que nos dá sentido. Porque se não tiver sentido, né, que diferença faz a nossa presença na universidade? Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, que a nossa caminhada, o nosso diálogo continue, e fico à disposição de vocês para uma próxima oportunidade também, e um abraço a todos. Eu só queria aqui registrar uma coisa. As participações ausentes, né? Porque essa era uma sessão que era para acontecer com outras pessoas, né? E essas pessoas precisam ter a sua participação registrada. A colega de Sharon, Suzevani, a grande amiga nossa, aluna do Colegiado de Antropologia, uma das primeiras pessoas, dentre alunas e alunos da Univasf, do campus São Raimundo Nonato, a trazer o debate da negritude, dos movimentos negros e da questão dos intelectuais negros e negras, foi SUS, né, a trazer esse debate. SUS não está participando, lamentavelmente e infelizmente, mas por uma ótima razão, né, a SUS é candidata a vereadora nessas eleições, né, então, eu mesmo não fazendo campanha, eu desejo muita sorte para a SUS, mas eu queria registrar a participação da SUS na construção e, obviamente, na elaboração da própria TV Canteiro. Eu queria registrar aqui o suporte de uma outra aluna que faz parte dessa discussão, que é Júlia Arruda, né? Júlia, que é editora da TV Canteiro, que não é só uma editora, mas já é uma colega muito potente em tudo que faz, né? Uma parceira nossa, né, Sharon? Para construir todas as coisas que a gente vem construindo desde que Sharon e Júlia chegaram, porque são colegas de turma, né? E queria fazer um negócio super importante, que é registrar que a metáfora do rio correndo vale não é minha, é de Nego Bispo. Aprendi com ele ontem, né? Veio junto com o sol queimado na pele, registrar que essas conversas só são possíveis. Nosso trabalho aqui só é possível porque existem mestres dos territórios, existem Antônio Bispo, existem Cláudio Teófilo Marques, existem Maria Rosalina, existem Mestre Naldinho, existe Branco, existe Dona Francisca Cariri, que são pessoas que fazem desse território, Mãe Cida, não posso esquecer de Mãe Cida, senão ela me bate, e com razão, mas são pessoas que fazem desse território um território desafiador para atuar, mas só é possível atuar na direção que o Messias ressaltou. Ou seja, se não sair da universidade, a gente morre aqui sem ninguém saber. Mas aí eu desconfio, Messias, que quem será pagado seremos nós e não esse povo. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, gente. Foi foi incrível. Incrível mesmo. Foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal.